Olá, amigos, tudo bem com vocês? Tudo bom, equipe Sol? Ó, o sol tá nascendo aí, ó. Hoje já tá sol. Quero todo mundo lembrando que tem que participar da gincana. Equipe Sol tá um pouquinho para trás. E aí a gente precisa, ó, fazer as atividades. Deixa tá um barulho de obra aqui, vocês estão vendo? Bom, espero que não atrapalhe nossa aula hoje, né? A equipe só está um pouquinho para trás, né? E a gente precisa, ó, correr aí, fazer as atividades, porque cada atividade, cada criança que posta atividade são 5 pontos. É muita coisa, não é? Então, a gente precisa que vocês participem dessas atividades aí, mandem, coloquem no portfólio de vocês. Vocês vão ter até a quinta-feira da outra semana para poder fazer isso. Então, né? Como eu falei na segunda-feira, hoje é feriado, dia do funcionário público. Então, hoje nós não teríamos esse encontro. Porém, a prefeitura mudou o feriado para sexta-feira. Então, em função disso que a gente está tendo esse encontro hoje aqui, tá bom? Bom, olha aí para trás, a pintura naif aí. Tô lá no Cristo Redentor, ó, aí os sambistas, né? O assunto de hoje, que nós vamos, né, conversar hoje, é sobre a economia, né? E coloquei essa pintura aí porque o turismo, né, o Cristo Redentor, os pontos turísticos, tem lá atrás, ó, o bondinho. Já andaram nesse bondinho aqui, gente? Eu já andei há muitos anos atrás. Dá um medo? Aí você vai daqui até aqui em cima, depois você volta. Não. Então, assim, né, o Rio de Janeiro, ele tem vários atrativos turísticos, né? Então, as pessoas vão a esses pontos turísticos, né? O Rio de Janeiro recebe muitos turistas estrangeiros, ou seja, pessoas que vêm de outros países para conhecer o Rio de Janeiro, e, né, o turismo, então, é uma fonte de renda, né, para o estado do Rio de Janeiro e para a região sudeste. Então, o Rio de Janeiro é uma das cidades mais visitadas no mundo. Porém, né, ultimamente, esse número tem caído por conta da violência, né? Que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade bem violenta. Tem muitos assaltos, né? Então, as pessoas ficam com medo de visitar. Porém, é uma cidade muito bonita, né? Tem vários atrativos turísticos, então vale muito a pena a visita. E aí, me conta aí, alguém aí já esteve lá no Cristo Redentor? Eu sei que alguém aí, ó, uma criança aí, esteve recentemente lá no Cristo Redentor, hein? Eu estou sabendo disso, hein? Então, vocês já foram em algum lugar, né, no Rio de Janeiro? Então, eu já fui também no Cristo Redentor e é bem bonito, mas tem tantos anos. Bom, então, como eu falei, a gente vai falar hoje sobre, né, a economia do Rio de Janeiro, da região sudeste, não só do Rio, mas da região sudeste. Então, estou aqui, vou ficar aqui o tempo todo, ok? Vou aumentar um pouquinho. Então, aqui, ó, tá 30, gente, na apostila de vocês. Hoje é 28, né? Mas tá 30 porque essa apostila já estava pronta, não é? Então, vamos lá, ó. Na atividade de hoje, aprenderemos sobre a economia do Sudeste. Quais são as riquezas desta região? Será também que é só turismo? A região Sudeste é só Rio de Janeiro? Não, né? A região Sudeste, ela é composta por 4 estados, vocês já sabem quais são. Rio de Janeiro, mais qual? São Paulo, mais qual? Minas Gerais e Espírito Santo, né? São os 4
São os 4 estados dessa região, que, por sinal, são muito visitados, né? Esses 4 estados, eles fazem, eles têm um turismo muito grande. Então, eu vou ler o texto informativo, né? O que é um texto informativo? É um texto que traz informações sobre algum assunto. Dessa vez, o que eu fiz? Eu peguei o texto e coloquei o texto numa tabela como essa aqui, né? Para ficar mais fácil para vocês compreenderem, né? E para a gente separar um pouquinho o que cada setor, né, do turismo tem. Ai, gente, desculpa, da economia, né? Então, assim, onde é que estão as riquezas dessa região? Então, a gente vai saber aqui com esse texto que é informativo. E aí, com esse texto informativo, a gente vai aprender várias coisas, né? Que depois vocês vão contar aí para os pais de vocês. Vocês podem até fazer uma pegadinha, do tipo assim, quais são os produtos, né, cultivados na região sudeste, você sabe? E aí a pessoa vai dizer algum produto, fale um produto que é cultivado. Aí, de repente, vamos ver se a pessoa acerta, né? Então, para que serve o texto informativo, né? Para levar informações às pessoas. Porque hoje em dia a gente procura muita informação na internet, por exemplo, né? Antigamente, quando não tinha internet, né? Google, ferramentas de busca na internet, nós íamos para a biblioteca, né? Pegávamos os livros que tinham lá e íamos ler para procurar a resposta que a gente queria, né? Então, hoje, fica muito mais fácil com a internet. Então, eu vou ler esse texto informativo aqui, que eu coloquei nessa forma de tabela. O texto informativo ele não se apresenta nessa forma, mas eu coloquei assim para poder dividir o assunto, tá? E depois, nesse espaço em branco aqui, que eu deixei de propósito, vocês vão desenhar que vocês entenderam, né, do texto, tá bom? Então, olha, nós temos uma economia bem rica e variada na região sudeste. Sua economia é bem variada e distribuída em vários setores. Quais são esses setores? Ó, agricultura, que é o plantio, né, e a colheita, a pecuária, que é a criação de animais, as indústrias, que são as fábricas, o extrativismo, que eu já expliquei, vou explicar de novo, é quando você vai na natureza e retira o que você precisa, né? Então, não foi você que plantou, você foi lá e pegou, né? Você vai e pega para fabricação, utilização, fazer alguma coisa que você queira. E o turismo, né? Que eu já falei aqui, né? Que são as viagens, conhecer lugares, né? Isso gera dinheiro. Como? Você vai ter que se hospedar num hotel. Então, você vai ter que pagar, não vai? Então, já estão recebendo dinheiro. Você vai no restaurante, você está ali num lugar que você não, né, não é a sua casa, não é perto da sua casa. Então, você tem que ir almoçar nos restaurantes, você vai aos passeios e paga para entrar, né? Então, isso tudo gera dinheiro para aquele estado, para aquela região. Então, o primeiro que nós vamos ler aqui é a agricultura. Setor agrícola é bastante diversificado, destacando-se os seguintes cultivos: café, cana-de-açúcar, algodão, milho, laranja, mandioca, entre outros. Então, esses aqui são os principais, né? Então, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão colocar aqui, vocês vão desenhar aqui esses produtos, tá bom? Na pecuária, que eu já falei que é a criação, né? Ó, possui o terceiro maior rebanho bovino do país, concentrando no estado de Minas Gerais os maiores criadores. Então, né, é a criação de boi, né? Boi, vaca. Então,
vocês vão desenhar aqui. O extrativismo mineral, então, olha só, além do ferro, a região explora o manganês, o ouro, a bauxita, a cassiterita, o urânio, calcário, o mármore e as pedras preciosas. Minas Gerais é considerado o estado mais rico em recursos minerais na região sudeste do Brasil. E imagina na época do ciclo do ouro, que a gente já falou aqui, né? Quanto ouro que tinha, as igrejas de Minas Gerais por dentro são de ouro, né? O altar é de ouro. Olha, uma coisa impressionante. Então, se tinha tanto... hoje não tem tanto ouro assim, né? Eu visitei uma mina lá em Minas Gerais, né? Na cidade de Mariana, visitei uma mina em que você desce muito para chegar aonde tinha o ouro, né? Hoje em dia não tem mais naquela mina, mas antigamente existia muito ouro mesmo, né? Então, você tem todos esses minérios, né, que são utilizados para a fabricação de coisas. Então, vocês vão desenhar os que vocês conhecem aqui, né? Mármore que a gente tem em casa, né? Na pia, enfim. E as indústrias. A industrialização do país se iniciou na região sudeste. Então, isso é uma informação importante, né? Onde que as fábricas começaram a surgir no Brasil? Em qual região? Né? Foi na região sudeste que surgiram as primeiras fábricas. Atualmente, o território possui o maior parque industrial do país, principalmente em São Paulo, na região metropolitana do ABC Paulista, né? Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, que são cidades industriais. Então, em São Paulo, a gente tem cidades industriais. O que é isso? São cidades que possuem muitas indústrias e os moradores, né, trabalham nessas indústrias. E no Rio de Janeiro, com a indústria petrolífera, né, com a descoberta, né, do petróleo, que fica lá no fundo do mar, né, lá longe, tem que furar lá embaixo do fundo do mar, fura, e acha o petróleo, que a gente já estudou o petróleo também, já falamos sobre o petróleo, né, que ele é utilizado para a fabricação de tudo que é de plástico. Então, tudo que você conhece que é de plástico, né, é feito com petróleo, né? A gente até assistiu um videozinho sobre isso quando a gente estava, se não me engano, estudando o estado do Rio de Janeiro. Olha quanta coisa que a gente aprende, não é? Se a gente se liga, se a gente fica, ó, antenado, né? Ah, eu já ouvi falar sobre isso. Então, assim, importante aprender coisas diferentes, né? Por isso que a escola tem um projeto, que é uma forma de você aprender coisas que você levaria muito tempo para aprender, né? Então, você já vai ser uma criança bem esperta. Então, por exemplo, a gente tem crianças que saem do 5º ano que aprendem tanto com esses projetos, né, que isso fica para a vida da pessoa. Então, a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, uma menina que esteve num restaurante e quando nós fizemos um projeto de museus, ela conhecia vários quadros. E quando ela chegou no restaurante, ela falou, olha, aquele quadro ali é do Van Gogh, olha, aquele quadro ali é do Monet. E aí ficaram impressionados com ela, porque tanto, como é que ela sabia aquilo sendo tão, né, uma menina tão pequena. Então, assim, por isso que a gente, né, trabalha coisas que às vezes outras escolas não trabalham, mas é uma forma de trazer conhecimento, né, conhecimento das coisas da vida, né, para as crianças, para vocês, né, criançada? Porque a gente quer que vocês fiquem cada vez mais espertos. Então, aqui o turismo, né? Ó, a Ermelinda, isso aqui é uma tela naif, né? Chamada Rio, cidade maravilhosa. Então, mais aspas aqui.
Rio, cidade maravilhosa da Ermelinda. Então, vou ler aqui, ó. O turismo é uma atividade econômica importante para a economia da região Sudeste, a qual se localizam pontos turísticos mais visitados do país, como Rio de Janeiro, que é mundialmente conhecido pelas suas praias, carnaval e pelo berço cultural que possui. São Paulo, conhecida por ser o centro financeiro e que também possui entretenimento, possui diversão, né? Locais para ir, museus, enfim. Minas Gerais, com as cidades históricas, e Espírito Santo, com suas praias e regiões de montanha. Então, aqui está um quadro, né, que vocês não vão precisar desenhar, porque a gente já falou sobre isso. Número 2. Na região Sudeste há diferentes cultivos agrícolas. Leia o nome de alguns destes produtos produzidos no Sudeste, em seguida forme frases. Então, vocês podem formar qualquer tipo de frase, afirmativa, exclamativa ou interrogativa, tá? Pode fazer uma de cada, pode dar, né? Vamos ver a criatividade de cada um aí, né? Formar frase é um ato criativo. Então, você precisa pensar o que você deseja falar sobre aquilo, né? E formar a frase. Você tem que pensar se você quer exclamar, você tem que pensar se você quer fazer uma pergunta, você tem que saber se você quer afirmar alguma coisa, né? E eu não vou ler aqui as palavrinhas, porque isso vai ser uma tarefinha para vocês, tá? Bom, vou ler aqui um texto sobre a cidade de São Paulo, que é uma das mais importantes para a economia do Brasil. São Paulo é uma das cidades mais importantes do Brasil. Abriga cerca de 12 milhões de habitantes e possui o maior parque industrial do Brasil. Então, né, a gente já falou que São Paulo é uma cidade muito importante. Uma informação nova aqui, ó. Tem 12 milhões de habitantes, possui o maior parque industrial do Brasil, porque as indústrias começaram no Sudeste. Então, já falei para vocês que tem em São Paulo cidades industriais que possuem muitas fábricas, né? A grande metrópole é o local dos negócios e a oportunidade perfeita para conhecer uma cultura muito diversa. É conhecida como a cidade que não dorme, oferecendo muitas opções de entretenimento para todos os gostos, em qualquer horário e até de madrugada. Então, é a cidade que não dorme. Por quê? Porque de dia tem atividade para se fazer, à noite tem atividade para se fazer e também de madrugada tem atividade para se fazer. Então, museus, né? Parques, restaurantes, casas de shows. Então, isso tudo funciona, né? A cidade de São Paulo. Se você quiser fazer alguma coisa na cidade de São Paulo, de dia, de tarde, de noite, você vai conseguir achar alguma coisa para fazer, né? Então, é por isso que tem a cidade, ela é conhecida como a cidade que não dorme. Então, aqui na letra A, vocês vão responder, de acordo com o texto, por que São Paulo é conhecida como a cidade que não dorme? Já falamos aqui, né? Então, só você responder, tá bom? Olha, existem diferentes tipos de profissões. Algumas que podem ser exercidas no período noturno, né? À noite, tem pessoas que trabalham à noite. Observe as imagens e escreva o nome das profissões que podem ser desempenhadas à noite. Então, né, pode ser durante o dia, mas também existe essa profissão, né, durante a noite. Então, aqui é o médico, né, pode também trabalhar no período da noite, o garçom, quero ver a escrita da palavra garçom, hein? Vamos ver. O bombeiro, o músico, né? E o policial. Então, vocês vão anotar aqui essas palavras para mim, tá? Você conhece alguém que trabalha durante o período da noite? Se sim, escreva o nome da profissão. O que a pessoa faz, né? Você conhece alguém? Ah, eu não conheço ninguém. Então, escreve, não conheço.
4. Roberto, que é esse homem aqui, é operador de caixa no período noturno, ele trabalha à noite, né? Ele trabalha no mercadinho do bairro onde ele mora. Na noite passada, houve uma queda de energia, acabou a luz, e ele precisou realizar os cálculos sem a ajuda de computadores ou calculadoras. Imagine se você precisasse ajudá-lo. Então, né, imagina se fôssemos nós que tivéssemos que fazer a conta, né, de cabeça, se tivéssemos que fazer a conta sem a calculadora. Então, olha só, ele tiveram essas compras aqui, houve essas compras, e o pagamento com essa nota. Então, o valor da compra, ó, alguém comprou alguma coisa que deu R$20 e pagou com 50. Qual é o troco? 20 para chegar a 50, então 20 na cabeça. 20, ó. 30, 40, 50. Então, aqui vocês vão escrever assim, ó. Porque quando a gente escreve dinheiro, né, ó, 30,00, ok? Então, a gente está aprendendo a colocar assim, né? De 15 para 20. 15 está na minha cabeça, para chegar no 20. 15, 16, 17, 18, 19, 20. R de real. Esse R, né, é de real, que é o nome da nossa moeda. Cifrão, que estamos falando de dinheiro, né? Então, coloca o valor, vírgula, 00, ok? Outra compra foi de R$40 e a pessoa pagou com uma nota de 100. Então, 40 para chegar no 100 é só ir contando de 10 em 10. 40 está na minha cabeça, então vamos lá. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, quanto que é? Essa compra aqui deu R$100 e a pessoa, a nota nova de 200, ó. Nós temos agora uma nova nota, que é a nota de R$200. Então, se a compra deu 100, a pessoa pagou com 200, quantos reais tem que dar de troco? E aqui a compra deu R$7 e ela pagou com 10, né? Então, 7 para chegar no 10, 7 na cabeça, ó. 8, 9, 10. Então, vocês vão colocar o real, né? O R cifrão, o valor, vírgula, 00, ok? Então, estamos combinando isso aqui no vídeo, né? Escreva seu nome completo. Aqui é o número 6. Quantas moedas eu preciso para obter R$1? Então, aqui, se eu tenho uma moeda dessa, eu só preciso de uma moeda, né? Se eu tiver uma moeda de 25 centavos, quantas moedas eu preciso para formar R$1? Se eu tiver com a moeda de 50 centavos, quantas eu preciso para fazer R$1? Se eu tiver em moedas de 10 centavos, quantas eu vou precisar para fazer R$1? Em moedas de 5 centavos, então aqui é só duplicado aqui, né? Então, olha só, você vê aqui precisou de tanto, então vou ter vezes 2 aqui. De 5 centavos, quantas moedas eu vou precisar para fazer R$1? E 1 centavo, quantas moedas eu vou precisar para fazer R$1? Isso aqui é difícil, hein? Essas 3 aqui, para mim, são as mais difíceis, mas eu vou querer ver aí o pensamento de vocês. Bom, aqui vocês vão pensar, quantas notas de R$2 eu poderei trocar com essas moedas? Então, para fazer R$2, deixa eu ver se eu tenho aqui acho que não tem para poder fazer. Aqui. Então, por exemplo, ó, para eu fazer R$2, eu vou... Ó, são necessárias 4 moedas de 50 centavos. Então, eu vou fazer isso, né, de 4 em 4 aqui, ó, para que eu veja quantas notas. Aqui é uma nota de R$2, ó. Aqui é uma nota.
Aqui, vou fazer mais 4. Pronto, agora eu tenho 2 notas. Mais 4, R$2. Agora eu tenho 3 notas. Então, vocês vão fazendo assim, certo? E aí, com esse aqui, agora tá fácil. Quantas notas de R$2 eu vou ter? Você coloca aqui. Você ainda tem que fazer aqui embaixo, tá bom? Muito fácil, hein? Bom, agora eu vou fazer aqui para vocês, mostrar aqui, né? Eu vou apagar aqui, tá, gente? Porque depois eu vou mandar esse arquivo, né? Bom, agora eu não sei tirar isso aqui. Vamos lá. Vou tirando aqui, beleza. Voltarei aqui. Aqui é o seguinte, vocês vão resolver com material dourado, ok? Então, aqui, vocês vão pensar, ó. Vocês peguem o material de vocês, material dourado de vocês, deixem aí na mesa, nós vamos lendo o probleminha, e vocês vão colocando aí material dourado, certo? Então, vamos lá, ó. Havia em um cesto 11 bolas. Paulo colocou mais 13 bolas. Quantas bolas há no cesto agora? Então, deixa eu ver se dou conta aqui. Então, é assim, vocês vão colocar aqui, né? Ó, 10, 11. Então, tinha 11, eu não estou conseguindo pegar aqui para usar. E aí, depois colocou mais 13. 10, né? 11, 12, 13. O meu está horrível, que eu estou usando esse material aqui, né? Vocês vão fazer bonitinho. E aqui, depois do lado, vocês vão escrever, né? 11 mais 13, quanto que é? Só você contar. 10, 20, 21, 22, 23, 24. Total, 24. E aqui vai escrever, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver. 11 mais 13 igual a 24. Então alguém pode estar, né? Alguém pode estar perguntando. Tem que fazer, por que as crianças não fazem a continha, né? Um embaixo do outro? Porque a gente ainda está estudando muito isso aqui, pensando muito sobre as quantidades. E dá para você fazer né, a soma com material dourado. Então, é isso que eu desejo primeiro, que eles pensem bastante, né? Aqui, ó, no campinho estavam 10 crianças jogando bola. Vocês vão botar o material dourado aqui, que eu não vou botar porque o meu está muito ruim, tá? Então, deixa eu ver aqui. Aí. 10, certo? Jogando bola e entraram mais 16 crianças para o jogo. Então, vamos lá. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esse tem que ser pequenininho, né? Mas aqui está ruim para mim. Então, aqui são 10 crianças, certo? 10. Olha que letra feia. Mas fazer isso com o mouse é difícil, hein? Mais 10, ó. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O de vocês vai ficar lindo, que eu sei. Tinha 10, chegaram mais 16, então é demais, né? Igual a... E aí vocês vão contar 10, 20, 21, 22. Vocês façam isso com o material dourado de vocês e coloquem aqui, tá? O resultado.
Aqui que eu vou querer ver, hein, gente? Camila foi ao supermercado e comprou uma dezena de laranjas. Quanto que é uma dezena? Coloca aqui no material dourado, depois aqui também. E uma dúzia de mangas. Quanto que é uma dúzia? Nós já vimos isso lá quando estava estudando, né, a cidade de Petrópolis, depois continuamos no estado do Rio de Janeiro falando sobre usando dúzia e meia dúzia, dezena e meia dezena. Então, já falamos sobre isso. Então, vou ler de novo aqui, hein? Camila foi ao supermercado e comprou uma dezena de laranjas e uma dúzia de mangas. Então, quantas frutas ela comprou? Tem que juntar. Se eu tenho que juntar as duas, a conta é de mais, ok? Aqui, Cascão, não vou falar quanto que é uma dezena, nem quanto é uma dúzia, hein? Cascão tinha 23 bolinhas de gude. Então, 23. 10, 20... 21, 22, 23. Num jogo com o Cebolinha, ele perdeu 12, né? Então, ele perdeu 12. Então, eu vou tirar daqui, ó. Vou riscar aqui, ó. Essa aqui ele perdeu 10, 11, 12, né? Perdeu 12. Com quantas bolinhas de gude o Cascão ficou? Ora, quantas? Vamos a operação aqui, né? Ele tinha 23, certo? Ele perdeu 12, então ele ficou com menos. Menos quantas ele perdeu? Ele perdeu 12. Igual a... Então, vocês vão contar aqui, ó. Esse vale 10, esse vale 1. Podem fazer com o material dourado de vocês também. 23 menos 12 é esse aqui. Esse aqui vale 1, esse aqui vale 10. Ok? Então, isso aí que nós temos para hoje, né? Então, hoje é quarta-feira, quero todo mundo participando da gincana, quero todo mundo participando para poder, né? Conseguir fazer as atividades. Vamos ver quem será sorteado hoje, né? Vamos ver se está em dia com as suas tarefas. Está em dia. Olha, gente, é um capricho que eu nunca vi. É muito caprichoso. Aliás, nessa turma tem umas crianças muito caprichosas, sabe? E fazer letra bonita, né? Importante. Mas, ó, os meninos dão de 10 a 0 nas meninas dessa turma, hein? Porque os meninos, tem cada menino caprichoso. E esse daqui é um deles. Uma letra, quando desenha, pinta tudo, faz um desenho cheio de detalhes, não faz qualquer coisa. Não vai ali, porque às vezes a gente olha o desenho e fala, ih, ó, estava com uma preguiça danada, foi ali e fez qualquer coisa. Esse aqui não. Ele vai lá, faz tudo bonitinho, pinta, é um capricho, uma letra linda, então, assim, muito legal, tá? Então, esse menino aqui, ele está de parabéns, ele faz as tarefas dele com muito empenho, muito capricho. Então, foi sorteado, está com as atividades em dia, caprichosas e maravilhosas. E então, Joaquim Barbosa, você é o sorteado da vez. Uhul! Parabéns! E, ó, essa semana eu não estou mais aqui, não, mas na semana que vem, segunda-feira é feriado, hein, gente? É o dia de finados, né? Dia de pensar e refletir um pouquinho, né? Sobre a vida, porque é o dia de finados, é dia de dos mortos, mas é para a gente pensar, né, sobre a nossa vida e como que a gente tem que viver aqui nesse mundo, né? Porque a vida é um presente de Deus para nós todos os dias. Todos os dias que a gente levanta da cama, a gente recebe um grande presente de Deus,
que é a vida que a gente tem. Então, a gente tem que agradecer a Deus por tudo que a gente tem, né? Pela possibilidade de viver, pela possibilidade, né, de fazermos o bem e o melhor para todos. Na semana que vem tem entrega de apostila, entrega de donativos da gincana, né, para a gente ajudar as crianças do lar, lá em Correios, tá bom? Isso tudo na semana que vem, tá joia? Super beijo para vocês, bye bye e até a próxima. Tchau, gente.